Olá e bem-vindo à série de vídeos de Levi e Salomão Advogados sobre responsabilidade civil. Hoje abordarei o tema de ações de responsabilidade civil decorrentes da prática de cartel. Como vocês já devem ter visto no primeiro episódio desta série sobre aspectos básicos da responsabilidade civil no direito brasileiro, ações de responsabilidade civil têm alguns requisitos a serem observados. Essencialmente, a existência de um ato ilícito, o dano sofrido pelo autor e o nexo de causalidade entre a conduta e tal dano. Autores buscando reparação civil por cartel usualmente enfrentam obstáculos consideráveis ao proporem tais ações. Provar o dano, assim como o nexo de causalidade entre o dano e a conduta anticompetitiva, mostra-se muitas vezes uma tarefa bastante difícil, por uma série de razões. No Brasil, procedimentos cíveis, administrativos e criminais são independentes entre si, o que significa que ações de indenização por particulares buscando reparação por condutas anticompetitivas podem ser ajuizadas, mesmo se o CAD, autoridade responsável pela decisão na esfera administrativa, ainda não tiver iniciado ou concluído o procedimento. A análise feita pelo CAD é usualmente limitada à identificação e qualificação da conduta anticompetitiva por si só, sem avançar para outros temas, como os eventuais danos que possam ter sido originados da conduta anticompetitiva. Em razão disso, a existência de uma decisão administrativa proferida pelo CAD não é suficiente para a responsabilização civil dos investigados. Além disso, tendo em vista que o ônus da prova em ações de responsabilidade civil decorrentes de cartel é dos autores, um importante requisito exigido pelo judiciário é a demonstração adequada do nexo de causalidade. Na prática, não é incomum que ações sejam liminarmente rejeitadas a partir da constatação de que os autores basearam-se exclusivamente na decisão administrativa do CAD, que atesta a ocorrência de uma conduta anticompetitiva, mas sem produzir evidência mínima da existência do dano e do nexo de causalidade entre esse dano e a conduta. E mesmo se a ação prosseguir, a prova desses requisitos é, na maioria das vezes, difícil de ser realizada. No direito brasileiro, prevalece a teoria da causalidade adequada, de modo que os autores de tais ações precisarão provar a existência de um dano específico e bem definido e uma correlação direta e adequada entre o dano e a conduta anticompetitiva. Por fim, é também possível que ações relativas a condutas anticompetitivas sejam propostas pelo Ministério Público ou por associações civis, em benefício de toda uma coletividade. Em outras palavras, a depender da natureza dos danos causados pela conduta anticompetitiva, o direito brasileiro fornece remédios processuais tanto para a defesa coletiva de interesses, como o funcionamento do mercado, quanto para a defesa individual da parte supostamente lesada. Essas ações coletivas podem ainda ser impactadas por uma série de questões, sejam processuais ou materiais. Por exemplo, determinada associação civil pode não atender aos requisitos legais para ser considerada parte legítima para propor a ação. Ou a própria natureza dos interesses em discussão pode ser questionada, de modo a se afastar a possibilidade de sua defesa pela via coletiva. Essas ações privadas de responsabilidade civil por dano concorrencial são de fato um tema muito interessante e esse é um tema que tem tudo para continuar na ordem do dia daqui por diante, porque em novembro de 2022 a Lei de Defesa da Concorrência foi alterada precisamente para aumentar os incentivos dos autores a trazerem esse tipo de demanda a juízo. Eu vou dar dois exemplos breves aqui. O primeiro deles, o prazo prescricional, ele passa a ser de 5 anos a contar da data do conhecimento do fato. E esse prazo não corre durante o curso do processo administrativo perante o CAD. O segundo exemplo tem a ver com uma defesa comum nesse tipo de caso, que é chamada de pass on effects. Essencialmente, uma empresa que vê um aumento dos seus custos tem uma tendência natural a transferir esses custos para os seus consumidores finais e, portanto, ela própria não sofre nenhuma perda decorrente, por exemplo, de um cartel. Acontece que agora, com a reforma, o ônus de provar o pass on effects passa a ser do réu acusado do ilícito concorrencial.
A reforma recente não parou por aí, ela foi além e ela buscou também incentivar e proteger o próprio programa de leniência brasileiro, do CAD. Um exemplo, a regra básica é a de solidariedade entre todos os partícipes de um cartel, ou seja, qualquer um deles pode ser chamado a pagar os danos decorrentes das condutas de todos. Com a reforma, o colaborador, aquela empresa que se dispõe a colaborar com o CAD, deixa de ter essa regra de responsabilidade solidária. Ela passa a responder apenas pelos atos que ela própria praticou e pelos danos decorrentes desses atos. Com essas importantes e recentes novidades, encerramos o vídeo de hoje. Obrigado e não deixe de assistir aos demais vídeos desta série. Até logo!